Más ideias, boas ideias. Restize. O rei supremo Filipe estava em cima de sua cortesã, ela estava deitada abaixo dele, esticada como uma beleza vazia, sorria cativantemente para ele. Ele sorriu, ela estava debaixo dele. Onde ela pertencia? Onde o mundo inteiro pertencia. Vá em frente. Rei Supremo Filipe, receba o prêmio da vitória. Ela disse com sua voz sedutora enquanto estendia a mão, e segurava o rosto dele. Faça. Leve-me. A saudade me devora. Ela disse apaixonadamente enquanto ele se atrapalhava com ela, apalpando-a, a excitação excitando-o. Particularmente ela pensou: como alguém pode ser tão estúpido? Eu mal estou agindo, e ele nem percebeu. Não que ele tenha notado mais alguma coisa também. Bem, não demorará muito para que eu possa me aposentar, e pelo menos ele não estará arrastando alguma camponesa jovem para ele, e fingindo que estava fazendo um favor a ela. Ela não se conteve, bufou com desprezo, mas rapidamente disfarçou o deslize com um gemido falso. Ele já estava terminando. Oh, Rei Supremo Filipe! Você é como nenhum outro homem com quem já estive. Ela disse. Sinceramente, e passou os braços em volta dele, e sussurrou sombriamente em seu ouvido. Diga-me como você vai tomar aquele castelinho estúpido, você sabe como eu fico animada quando você me mostra seu brilho e bravura. Conquista. É tão emocionante, não é, meu rei supremo conquistador? Ela acariciou seu corpo magro como se ele fosse a mais poderosa das figuras. Philip recostou-se, e gostou da atenção que lhe era devida, afinal, por que não deveria? Ele sorriu novamente, ele adorou o título de Rei Supremo que sua cortesã o chamou uma vez, e ele adorou tanto que ele fez com que todos os seus seguidores o chamassem assim. Claro, minha querida, claro. Ele disse. Vou atacar pela muralha oeste depois do nascer do sol. Oh, você vai liderar o ataque, meu Rei Supremo? Ela perguntou enquanto o acariciava. Ah! Ele riu. Claro que não, um rei não deveria se colocar em uma posição como essa, é para isso que servem os camponeses, e outros subordinados, eu darei as ordens, eles farão o trabalho. Claro, ó Rei Supremo, na verdade ninguém comanda um exército como você. Mas por que durante o período após o nascer do sol, meu senhor? Ela perguntou. Perdoe-me, eu não entendo. Ela disse, dando à sua voz uma cadência quase infantil, e um ar de inocência. Philip afagou suavemente a cabeça dela. Claro que não, o que uma mulher como você saberia sobre guerra? Isso é o que os homens fazem. Você tem outro lugar. Ele sussurrou no que ele pensou ser uma voz masculina profunda, mas saiu mais como um gemido nasal quando ele se moveu sobre ela novamente. Mas se você quer saber, eu quero tomar café da manhã enquanto assisto à luta, e não quero acordar cedo. Ser um rei supremo requer uma boa noite de descanso. Ele disse, e baixou o rosto para seu amplo peito. Ela suspirou, mais com aborrecimento do que com qualquer outra coisa, e passou os braços em volta dele, mal escondendo o desprezo de sua voz enquanto dizia: sim, meu rei supremo. Enquanto ela memorizava tudo o que havia aprendido, se o seu padrão fosse mantido, eles retirariam seus soldados do muro ocidental, e puxariam todos para fora pelo portão sul, deixando apenas algumas defesas abandonadas como obstáculos para desacelerá-los. Quando chegou a hora, ela decidiu que iria se oferecer para desistir de um quarto de sua recompensa pela chance de matar esse idiota inútil. Palácio de Restize. Renner estava em seu quarto com seu irmão, e Brenglaus, eles estavam sozinhos, disso ela tinha certeza. Nosso contato nos deu mais informações do que jamais poderíamos ter sonhado, irmão. Quando chegar a hora, por favor, certifique-se de que ela receba um bônus. Sabemos onde eles vão atacar, sabemos quando, até a hora, nós deveríamos começar a afastar as pessoas da área ao anoitecer. Renner disse docemente. Ela largou o chá, e olhou para o rei Zanak. Você tem algo em mente, não é, querido irmão? Ela perguntou a ele. Eu tenho várias coisas, na verdade. Ele disse com algum aborrecimento. O que seria? Ela perguntou. Bem, o primeiro aborrecimento é que este plano está me fazendo parecer o bufão mais incompetente que já governou o reino. Esses rebeldes são tão ineptos em todos os sentidos concebíveis que poderíamos tê-los derrotado inteiramente com nossos próprios esforços em 2 semanas. Zanak disse enquanto se servia de uma taça de vinho.
Bren estava sentado com os braços cruzados, e uma das mãos no punho da espada. Eu mesmo me perguntei isso, princesa, voltei porque você me pediu em nome de Clyn. Se você tivesse me dado um punhado de bons soldados, eu poderia ter garantido que a insurreição fosse esmagada em pouco tempo. Então, qual é o problema real? Ele perguntou. Que chá adorável! Ela disse docemente, e serviu outro para si mesma. É simples, o verdadeiro poder por trás da insurreição é a teocracia Slaney. Se os rebeldes começassem a ter problemas sérios, então a teocracia comprometeria uma escritura, ou mais, para apoiá-los apenas para obter acesso à nossa vasta população, e abrir outra frente contra o rei feiticeiro. Isso exigiria que o rei feiticeiro interviesse no meio de tudo, e todo o nosso país se tornaria um campo de batalha. Ok, entendo, mas por que ele se importa com isso? Bren perguntou. Ele pensa no futuro, muito à frente, muito mais longe do que eu poderia sonhar. Renner disse, com admiração em sua voz. Talvez seja sua natureza imortal, ele não pensa em termos de 10 meses ou 10 anos. Porque um de seus subordinados me disse que ele tem um plano de 10.000 anos para seu governo. Você consegue imaginar pensar 100 anos à frente? Ela perguntou aos dois homens perto dela, ambos balançaram a cabeça lentamente, incrédulos. Desta forma, a teocracia entregará as suas escrituras a outro lugar, uma vez que os rebeldes locais podem lidar conosco sozinhos com o mínimo de esforço, mas com financiamento. Enquanto isso, preservamos a riqueza da nossa nação, e todas as nossas casas, e tropas, e todos os herdeiros raptados permanecem perfeitamente seguros. O rei feiticeiro, logo após o início da invasão de seu país, resgatará todos os parentes sequestrados de nossa facção real, e apoiará nossa contra-invasão com 60.000 soldados adicionais do Império estacionados em Irrantel, e seus exércitos nas montanhas atacará do leste para o norte e oeste, uma vez que os rebeldes posicionaram apenas outros incompetentes no comando de várias cidades, e mantiveram a maior parte do seu exército em um só lugar. Vamos eliminá-los de uma só vez. Temos todas as cidades de volta. A nossa posse em menos de um mês, destruiremos todos os nossos inimigos de uma só vez, e então cumpriremos a nossa parte do acordo, e enviaremos soldados para invadir a teocracia Slaney depois de publicarmos relatos do seu apoio à nossa guerra civil. Todos nós nos tornamos heróis, você irmão recuperará a coroa, e nossa nação poderá ser restaurada à prosperidade e à unidade. Ela disse simplesmente, contando os vários pontos em suas mãos. Bren ficou lá, atordoado. O rei feiticeiro te contou tudo isso? Ele perguntou. Nem tudo, não, pedaços, o resto eu tive que descobrir, e sua primeira-ministra Albedo me ajudou a resolver algumas partes. A maior parte se encaixou quando Lord Demiurgo me informou sobre a existência de seu plano de 10.000 anos. Renner disse. Eu realmente gostaria que eles apenas discutissem e revelassem essas coisas, mas o rei feiticeiro parece esperar que seus agentes mais próximos entendam sua vontade, bem o suficiente para executá-la sem perder tempo pessoalmente se explicando. Ela suspirou. Admito que é frustrante. Os planos dele são tão cheios de camadas e nuances, e tudo o que ele faz parece ter 3, 5 ou 10 significados, alguns dos quais eu nem vejo até meses ou anos mais tarde. Renner balançou a cabeça. E, o que você queria de mim? Bren perguntou. É simples, você é o melhor espadachim sobrevivente do reino, e a teocracia Slaney vai tentar me matar, provavelmente meu irmão também, mas definitivamente eu, logo após nos retirarmos da capital. Gostaria que você pudesse nos manter vivos, você pode fazer isso? Ela perguntou com um sorriso doce no rosto. Bren pareceu surpreso, assim como o rei Zanak. Como você sabe disso? O rei Zanak perguntou surpreso. Você também conversou com um dos agentes deles? Ele perguntou agitado. Ela balançou a cabeça. Não, irmão, é apenas uma conclusão lógica, uma vez que os rebeldes tenham vencido, não há mais ganho em nos controlar, então eles matarão os reféns, enviarão assassinos para matar qualquer casa nobre que possa ser uma ameaça, e então o resto do nosso exército irá derreter ou se juntar ao outro lado. Uma pequena limpeza na perspectiva deles, e eles essencialmente transformarão nosso país em um fantoche, e poderão jogar nosso povo em Irrantel com o mesmo desprezo que causamos na poeira sob nossos pés. Eu? Vejo. Sim. Zanak coçou seu queixo pensativamente, lamentando sua forma não guerreira no presente.
Bem, eu assumirei a segurança de suas majestades. Bren disse. Devo isso a Gazef Klin, apenas certifique-se de seguir minhas instruções quando se trata de questões de segurança, e posso lidar com qualquer coisa que a teocracia lançar contra nós. Eu sei que você pode. Reiner disse com um sorriso, e colocou um cubo de açúcar em seu chá. Ela levou-o aos lábios, e bebeu, escondendo o sorriso louco atrás de sua xícara. Kazaga. Skana ficou feliz em ver os 5.000 membros da Justiça Negra entrarem nas muralhas da cidade. Ela os escoltou até o terreno militar onde Browning morreu, e convocou os membros influentes da cidade para se juntarem a ela em sua chegada. Ela deu-lhes assentos confortáveis de cada lado de onde ela estava, rígida, e atenta a qualquer coisa que não fosse uma entrada disciplinada. Eles entraram em fila, movendo-se suavemente de acordo com o modo como haviam treinado, e em meia hora havia fileiras, e mais fileiras de soldados armados, e blindados, apresentando uma visão muito intimidadora para os governantes da cidade. Melhor. Skana pensou, que sua primeira resposta emocional à ideia de rebelião. Mas medo. O comandante deu um passo à frente, e se aproximou de Skana no centro, fez uma saudação imediata, com o punho sobre o coração, e fez uma meia reverência para ela. Ela retribuiu o gesto, e então eles abandonaram a postura. Comandante Azamot, entrego a cidade a você, espere que uma forte oposição venha de fora. Mas de dentro. Ela gesticulou para o ex-governador, e outros cidadãos importantes. Esses homens e mulheres mantiveram a paz, confio que você manterá a disciplina entre nossos próprios homens, e os confiará a continuar a fazer cumprir a lei sem interferências desnecessárias. Segure os acordos dracônicos, é claro que concedi permissão para eles escreverem para mim ou para Neia Baraja, caso ocorrem disputas duras ou maus-tratos. Você exige alguma coisa de mim? Ela perguntou. Não, eu tenho o que preciso comigo agora. Ele disse, e gesticulou atrás dele para os milhares de soldados. Vou deixar o resto da luta com você, boa sorte. Ele disse, e estendeu a mão. Skana apertou com firmeza, e eles se separaram. Skana já tinha seus soldados prontos para sair da cidade assim que o último homem de Azamot entrasse, e quando o último entrou, o primeiro dela saiu. Ela foi, e se juntou a eles prontamente. Eles estavam esperando por ela, e ela se levantou nos estribos de sua montaria morta-viva. Soldados, vocês ganharam muito para o Deus da Justiça, e agora? É hora de ganhar um pouco mais. Felicidade foi a resposta que ela recebeu, e era a única resposta que ela precisava. Eles partiram rapidamente, relatórios de inteligência mostraram um grande número de soldados de Oburns marchando para tomar aldeias. Skana tinha um sorriso predatório no rosto. Aqueles pobres. Pobres tolos, eles não tinham ideia de com quem estavam se envolvendo. Nazarik. Quando a reunião terminou, Neia estava prestes a retornar quando Zarizu se aproximou dela. Ele tocou seu ombro, e ela se virou para encontrar seu olhar. Olá, Neia. Ele disse educadamente. Ela sorriu de volta, e estendeu a mão, apertando a dele quando veio ao seu encontro. Olá, Zarizu. Ela disse. É bom ver você de novo. É, mas... Posso falar claramente com você? Ele perguntou. Claro. Neia respondeu. Obrigado, eu nem sempre leio bem os humanos, mas não pude deixar de sentir que você tinha alguma hostilidade dirigida a mim antes. Não parecia provável, mas se alguma vez eu te ofendi, acho que é melhor lidar com isso antecipadamente, para que não se torne um problema mais tarde. Ele disse formalmente. Neia olhou para baixo, e balançou a cabeça. Não, é? Como posso dizer isso? Ela pensou por um momento. Treinamos juntos por um ano, estudamos lado a lado, aprendemos coisas juntos, e eu considero você um camarada valioso. Mas é difícil esquecer que você já esteve agindo em oposição ao rei feiticeiro. Eu percebo que isso está no passado, que você é verdadeiramente leal, então me envergonha que eu me sinta assim. É simplesmente que minha devoção ao meu Deus é. Bem, às vezes, parece difícil para mim pensar em alguém que era seu inimigo, deixando de ser seu inimigo. Sei que isso não é culpa sua, e me esforço para lembrar que não tenho o direito de julgar o caminho do seu passado. Mas é difícil afastar os sentimentos, mesmo quando eu sei o que é melhor. Ela deu-lhe um sorriso torto, e cobriu o aperto de mão com a outra mão em um gesto amigável. Por favor, perdoe-me por qualquer ofensa que minha reação emocional descontrolada possa ter causado.
Neia disse, e inclinou a cabeça em desculpas. Não é preciso isso. Zarizu disse. Somos camaradas, e podemos resolver nossos mal-entendidos por meio de um discurso confiável. Afinal, se você tivesse que esconder de mim seus pensamentos, seus sentimentos, seus medos. Bem, quão pouco devemos confiar uns nos outros para sermos um com o outro, escudo do outro. Ele inclinou a cabeça em resposta, e eles se separaram à vontade. Neia se amaldiçoou silenciosamente, desde Vemar que ela tinha visto mais inimigos e insultos do que realmente existiam. Ela tocou a cabeça, feliz por não ter criado uma rixa com Zarizu, e imaginou um traidor onde não existia. Ela balançou a cabeça novamente, e ficou ereta, depois caminhou até o portal preparado para ela, e passou por ele para retornar às suas funções em parte, com Cese seguindo rapidamente atrás dela. Quando ela voltou, depois de uma breve conversa com sua companheira apaixonada por adesivos, ela se aventurou em uma loja de couro, e disse: Preciso encomendar uma cela para mim. Ela precisa ter essas dimensões. Ela disse, e estendeu um pedaço de papel. O corpulento trabalhador deixou seus materiais de lado, examinou-os, e riu. Minha querida papa, acho que deve haver algum engano aqui. Porque se você tivesse uma cela com essas dimensões, você nunca a colocaria em algo menor do que um dragão adulto. Neia não riu. Ela assentiu. Exatamente. Quando posso recebê-la? Ele parou de rir, ela tirou a viseira, e encontrou seu olhar, ele percebeu que ela não estava brincando. Papa Neia. Não vou perguntar o motivo. Acho que quero ver. Prometa-me que posso ficar na frente quando chegar a hora de ver o que nunca foi visto antes. E eu pagarei aos meus concorrentes para me ajudarem, trabalharei sem descanso, e terei tudo pronto em 3 dias. Ele disse com admiração nos olhos, e mal conseguindo respirar após o sussurro abafado de suas palavras incrédulas. A promessa está feita. Neia disse. Você ficará na frente. Ela respondeu. O artesão do couro imediatamente correu, e ela ouviu entrar correndo em outra loja, ela ouviu gritos, e palavras de descrença, até mesmo batidas, mas ao se afastar ela viu em um reflexo brilhante, 2 artesãos do couro visitando outra loja, e todo o processo começou novamente. Será uma cela maravilhosa. O exército de Gustave. Gustave cavalgou como um homem fugindo de um demônio, ele assumiu o papel de isca para uma formação da teocracia Slane, e eles o perseguiram quando ele liderou uma pequena escaramuça contra uma parte de sua linha, e se retirou. Eles perseguiram, de forma ordenada, mas tudo bem para ele. Assim que ele passou por uma linha de árvores, viu a bandeira de sinalização subir e descer, eles estavam prontos. Ele cavalgou mais 15 metros além dela, depois deu a volta por mais uma dúzia de metros até um local onde uma pequena pedra branca havia sido colocada, e se virou para encará-los, junto com seu punhado de sobreviventes da escaramuça. A formação de perseguidores era de 6 para 1, ele só desejava que tivesse sido de 8 ou 10 para 1. Venha me pegar, seu Deus que transando com merda. Ele gritou, provocando-os ainda mais ao erguer uma bandeira de pano deles, e jogá-la na lama, e mover seu cavalo para frente, e para trás sobre ela várias vezes, pisoteando-a. Isso era demais, eles acusaram, prometendo manchar o local com o sangue dele. Ele ergueu a espada como se sinalizasse um ataque. E então observou quando o chão caiu debaixo deles, e eles caíram no buraco. Então a flecha de fogo foi lançada, e caiu no poço. Agora uma flecha não teria sido um problema. Mas quando há abundância de óleo, e piche lá embaixo. Bem, pelo menos pode-se dizer que eles queimaram rápido o suficiente para que eles não gritassem por muito tempo. Ele então disparou para a floresta onde grande parte do restante de seu exército estava escondido. Nos dias seguintes, ele lançou ataques contra suprimentos, danificou estradas arrastando árvores caídas na frente deles, cavando armadilhas, e sempre que encontravam uma carroça, bem, ela abastecia seu exército, não a teocracia Slane. Exército de Astraca. Astraca estava infeliz, ele estava infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz. Os ataques constantes, os gritos, os mortos-vivos. Deuses. Com os arcos rúnicos 3 vezes malditos, e cavalos mortos-vivos,
Seus arqueiros foram capazes de atirar em seu exército várias vezes antes que a primeira flecha atingisse, então se viraram, e correram mais longe, e mais rápido do que seus perseguidores poderiam, e isso se eles não tivessem preparado uma contra-emboscada, e matado os perseguidores. O plano para recuperar Kazaga em uma semana havia desacelerado, seus soldados estavam cansados, poucos dormiam muito. E os magos começaram a usar sua mana para manter as pessoas curadas, e apagar incêndios que a Justiça Negra tentou iniciar. Ele havia perdido 2.000 homens. Sem contar os 5.000 que já havia despachado para aldeias seguras. E ainda nem havia travado uma batalha. Ele pegou uma garrafa de vinho, era a única maneira de conseguir dormir. Prisão da Teocracia Slane. Zeshi tinha vindo vê-lo muito ultimamente, provavelmente porque ela esperava deixá-lo em breve. Ele passou a pensar que ela realmente gostava dele, mais ou menos como a Rosa Azul, como se ele fosse um irmão mais novo ou algo assim, bem, mas considerado totalmente desesperador, e ocasionalmente enlouquecedor. As semanas deles haviam se tornado uma rotina agradável. Ela entrava, ensinava alguma coisa, chutava a bunda dele, curava-o, eles conversavam, bebiam, ela dava mais alguma coisa para ele aprender, e então acontecia de novo. O tempo que passaram juntos foi realmente agradável, embora ajudasse saber que ele estava mantendo sua princesa segura, e embora tivesse confiado em Zeshi, ele não estava disposto a revelar que tinha uma saída fácil ou que ainda estava se encontrando com a princesa, ou todas as outras coisas que ele sabia. Esta noite foi como a maioria das outras, e quando ela o ajudou a se levantar, e a se sentar em uma cadeira, ela deslizou-lhe a poção curativa, e em poucos momentos ele estava como novo. Ele abriu o vinho, e serviu-lhe um copo cheio, e metade para ele. Posso te perguntar uma coisa? Clem perguntou. Por favor. Ela disse, agitando sua xícara na frente dela de forma convidativa. Por que você faz isso? Ele perguntou a ela. Fazer o quê? Ela perguntou por sua vez. Por que você quer ser defensora da humanidade, e tudo mais? Ele perguntou. Por que você defende a princesa? Ela perguntou a ele. Ela é o mundo para mim, ela salvou minha vida, cuidou de minha saúde, ela me deu tudo. É claro que vou oferecer tudo em troca. Ele respondeu incrédulo. O que faz você pensar que não é o mesmo para mim? Ela perguntou. Meu pai é um rei elfo, ele me criou por meio de um ato de estupro, sequestro e abuso de minha mãe. A teocracia a resgatou, ela me deu à luz, me criou, e eles me treinaram, e me deram tudo. Ela disse. Você já sabe de todas essas coisas. Então por que está perguntando agora? Ela perguntou curiosamente. Parece-me que eles estão apenas usando você. Ele disse. Ele desviou o olhar por um momento, e disse. Tem uma janela aqui em cima, posso ver lá embaixo, vi como quando você passa, as pessoas não olham para você, ou se olham, é só para evitar você, como eles param, e falam quando você segue em frente, ninguém parece perguntar nada sobre você. Eu vi camaradagem, eu tive camaradagem. É só. Quem são seus camaradas? Ele perguntou confuso. Zeshi ficou em silêncio chocada, e pensou sobre isso por um tempo. Se você tiver que pensar sobre isso. Ele começou. Quem são seus? Ela gritou com ele. Primeiro foi Gazev Stronov, mas também a Glaus, e todas da Rosa Azul. Ele disse sem hesitação. Oh, bem, Raymond e eu somos muito próximos. Ela disse. Ele alguma vez propôs uma mudança na religião, você sabe, uma que diz que os elfos também são pessoas. Então você não seria considerada meio inferior? Clem perguntou. Bem, não, mas ele é um cardeal. Ela disse. Camaradas. Verdadeiros camaradas. Não odiariam metade de quem são seus amigos, você não pode ter metade de uma pessoa, você obtém tudo o que eles são, ou nada deles. Já teve algo assim para você uma vez? Posso entender por que você disse isso, mas você estava falando sobre o seu, mais ou menos o seu, país inteiro. Então, por que você não pergunta a Raymond sobre isso? Pergunte diretamente a ele como ele vê você, e sua herança élfica. Você não gostaria de saber se ele realmente é um camarada ou não? Ele perguntou. Zeshi não respondeu, ela olhou para sua xícara, e a encheu silenciosamente. Você disse uma vez que não sabia se era realmente corajoso ou não, já que sempre vencia todas as lutas que travava, e sabia antes que acontecesse que era inevitável que você vencesse.
Isso é um tipo de luta, teste sua coragem lá. Clint disse simplesmente. Tudo bem. Ela disse suavemente, e saiu sem dizer mais nada. Fronteira com a teocracia Slane. A general Eire caminhou por seu acampamento. Nos últimos dias desde a reunião seu exército vinha fazendo figuras de palha, depois pintando uma tinta metálica sombreada sobre a superfície delas para dar-lhes a aparência de usarem armadura. Foi um esforço considerável. Mas com quase 75.000 pessoas, não demorou tanto para fazer 40.000. Em seguida, fixaram postes de madeira, e pintaram as pontas deles para parecerem lanças, e os prenderam nas mãos de palha. Depois disso, ela comprou milhares de cavalos, e cada espantalho foi preso a eles como se estivesse cavalgando. Não enganaria ninguém de perto. Mas um batedor distante, com certeza, e como eram soldados de palha, era fácil para os cavalos carregarem. Depois disso, bastou um pouco de esforço para camuflar as varas de forma que não fossem vistas à distância, e fixar cada uma delas no peito de um cavalo semelhante ao desenho de um arado, só que cada uma puxava o cavalo pela frente. Foram necessários apenas alguns voluntários para liderar um exército tão falso. E foi esse exército que partiu, e marchou ao redor da cidade além da fronteira, dando a impressão de que estava circunnavegando a cidade para, em vez disso, atacar a própria Kami Miyako. Seu próprio acampamento também havia sido protegido contra observações profundas, mas ela deixou claro que seu número era pequeno, e que os que restavam estavam simplesmente guardando os suprimentos, e que o verdadeiro exército havia partido. Resumindo, aquele dia terminou com Eire se sentindo muito bem.